Gente querida do terror Narnia, existem dois enigmas fadados a serem eternos no existir da espécie humana: Deus e amor. E eles não resistem ao tempo por acaso. Continuam indecifráveis porque são impossíveis de serem definidos, pelo menos pela limitada compreensão do ser humano. Você pode não estar entendendo aonde eu quero chegar? Então eu peço que assista esse relato até o final e tire suas conclusões. Senhor Romário, o meu nome é Gabriel, não se preocupe, nome fictício, como também não irei citar lugares, cenários do que essa história aconteceu. No decorrer, o senhor vai entender que não é só respeitando o que determina o canal, as razões são óbvias. Em 1994, eu trabalhava como recepcionista de um resort top. Para os profissionais que pretendem seguir carreira em hotelaria, trabalhar numa empresa daquele nível é o sonho de consumo. Eu era recepcionista e pode ter certeza que não cheguei ali por acaso ou por QI, não. Eu me preparei. Além de ser, na época, um jovem apresentável, poderia dizer sem falsa modéstia, bonito, que era uma exigência da empresa, eu também era desenvolto e, poxa, falava 5 idiomas. A nossa língua mãe, o português, o francês, o alemão, o italiano e o inglês. O salário de registro em carteira, como em qualquer área do turismo, era apenas para constar. Mas o que a gente ganhava por fora era algo absurdo. Então eu tinha um bom patrão, trabalhava igual um cavalo. Mas na cidade eu tinha meu apartamento montado, tinha meu carro. E era jovem, eu estava com 22 anos. Tudo acontecia normalmente, eu sempre com aquela minha ambição de seguir carreira. E uma das etapas era sair do Brasil e trabalhar ou na Europa ou nos Estados Unidos. Uma vida normal, que iria mudar numa determinada época de feriado, que eu já percebia um zum diferente, o gerente nervoso, chefe de recepção cuidando de detalhes, as camareiras sendo exigidas para a suíte. Bom, estava na cara que ia chegar ali um figurão. E quando acontecia, o hotel virava uma panela de pressão. Perfeição no atendimento seria só o primeiro passo. Sabe aqueles figurões que chegam chegando, usufruem do bom e do melhor sem perguntar quanto custa e na hora de pagar, pagam com dinheiro vivo? Porque logicamente aquela estada nunca aconteceu. Sabe aquele figurão que a reserva é feita em outro nome? Você vai ali, sabe, o Zé da Silva. Então, estava chegando. Estava chegando e chegou. Um carro incrível, com 2, igualmente bons, mas não naquele nível, com 2 pessoas em cada um, ou seja, os seguranças. E o carro da autoridade, com um motorista impecavelmente vestido. Aí ao chegar, bom, estava o gerente, estava todo mundo ali para recepcionar. Eu trabalho no hotel, acho que a gente deve, sim, atender bem, mas sem, entendeu? Mas aí o gerente, que digamos assim, é meio ceboso, meio puxa-saco, meio vaselina, mas aí alguns diziam que foi por isso que ele chegou a gerente geral. Bom, se eu tivesse que seguir esse caminho, com certeza iria morrer recepcionista. Aí os seguranças entraram, cada um se posicionou num canto estratégico e apareceu o casal. Ele, um homem assim, entre seus 50 e 60 anos, mas, nossa, muito bem apresentado, lógico, né? Era um cara grande, era um cara forte, era um coroa bonito, vamos dizer assim. A mulherada da recepção, ou até os curiosos que estavam esperando a chegada da realeza, ficaram, nossa, sabe aquele tipo que a gente vê
dando discurso em Oscar. Só que, ao lado dele, olha, eu não sei se aquele homem era rei, mas ao lado dele, senhor Romário, tinha uma deusa. A mulher, ela era linda. Bom, e bem mais jovem que ele. E ela estava assim, vestida de uma forma até descontraída, não era nenhuma elegância, não, era jeans, era camiseta, entendeu? Mas ela fez um detalhe no cabelo, um cabelo comprido, ela botou tipo uma coisinha tipo índia, assim. Linda, morena, cabelo preto, pele clarinha, um olho azul, um corpo. Não fui eu que atendi o casal, lógico que não, foi o chefe da recepção. Mas eu fiquei do lado, assim. Mas eu estava hipnotizado. A ponto de saber que não estava sendo profissional nisso. Ana Paula, uma recepcionista, tinha mais ou menos a minha idade, mas muita gente boa, me cutucou. O que é isso? Tá dando pinta. Tira o olho, não é pro teu bico. Foi aí que eu percebi que realmente eu estava exagerando. Sabe? Depois eu fui conversar com a Ana Paula, não tinha nada disso, eu estava apenas admirando, não sei o que, o casal, sabe? Toda aquela sequência de segurança, ela olhou para mim assim, aham, tá, só. Eu me senti desse tamanho. Com o tempo, eu fui saber, quando eu soube o nome do cara, vamos botar que o nome do cidadão fosse Alfredo. E ela, Simone. Meu Deus. Agora, embora eu não quisesse, sabe, me iludir ou fantasiar, eu percebi que quando eu a estava encarando, antes de Ana Paula entrar em ação, ela me deu uma encarada, uma virada de olho. Aquele olho azul chegou na minha alma. Eu não tinha dúvida. Eu não sabia se o que eu estava sentindo por aquela mulher era o tal do amor que tanto falavam. Porque eu, embora Deus o livre, as regras não permitissem envolvimentos com hóspedes, eu já andava pegando umas meninas, umas moças, umas senhoras que hospedavam ali e de alguma forma me davam mole. Mas nada se comparava com o que eu senti com Simone. Enquanto o check-in era feito, o motorista manteve o carro ali na porta e entrou e ficou ao lado do casal, mas com aqueles olhos de lince. Eu até estranhei, porque normalmente a recepção tinha a ordem de não permitir que carro ficasse estacionado ali, embarque e desembarque, mas aquele homem ali, se ele quisesse entrar no salão principal e deixar o carro ligado, soltando fumaça, o gerente ia dizer, ai, que barulho lindo, que fumaça maravilhosa. Eles ficariam 5 dias no hotel. E, claro, circulavam. E o que eu achei mais interessante é que a reserva tinha 3 apartamentos. 3. A suíte principal, a suíte master, que era do casal. O outro era um apartamento grande, era uma suíte menor, mas que acomodou os 4 seguranças. E um apartamento para o motorista. A gente até fiquei assim, mas que privilégio, né? Ou esse cara tem uma moral grande com o patrão, ou é uma questão de estratégia. Mas também eram detalhes, eu não tinha nada a ver com isso. Como também não tinha nada a ver com Simone, mas eu não conseguia. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi a sua voz, eu estava ali trabalhando. Aí ela chegou e pediu o número, pediu a chave do apartamento. Eu fiquei assim, ela deu um sorriso. Eu, pois não, a chave. Claro que eu iria lá pegar, sabe, eu sabia de cor e salteado, mas quer dar uma de gostosão. Qual o seu apartamento? Ela sorriu e disse o número. Eu fui lá, peguei a chave, ela agradeceu e saiu. Só que, seu Romário, ela estava vindo da piscina.
E ela tava com aquelas coisas que mulher usa, sabe? Parece uma... Não sei se é uma capa, eu não lembro o nome. E lógico que embaixo estava de biquíni. E eu ficava sonhando o que não teria por baixo. E lógico, fiquei olhando. Ela foi até o elevador. Aí a porta se abriu. Ela entrou no elevador e antes de sair, aquela tanga, né? O nome é tanga, aquela tanga eu acho que estava solta. Ela abriu para ajeitar. Quando ela abriu, ó. Ela foi, voltou a amarrar, deu um sorrisinho e a porta se fechou. Eu estava tão hipnotizado que não percebi uma presença. Era um motorista, o Ricardo. Ricardo era um homem já de idade, magro, alto, sempre impecavelmente uniformizado e não participava de nada. E não sorria, ele olhou para mim assim e disse: não se atreva. Sabe aquela coisa veio? Eu não entendi, senhor. Entendeu sim. Não se atreva. E saiu. Ana Paula era aquela bruxa, coisa de mulher que conseguia prestar atenção em 150 coisas ao mesmo tempo, sabe? Ela só me olhou e fez assim: eu estava realmente dando pinta. E o Alfredo, doutor Alfredo, seu Alfredo, era um sujeito incrível. Ele conversava com todo mundo. Sabe, ele era um cara até bondoso no sentido das... o garçom que foi levar um serviço de quarto voltou assim, extasiado com a gorjeta que recebeu. E era incrível. Ele era um homem do bem, a gente percebia que ele era importante, mas ele era simples. E Simone também. Era um casal simples. E por mais incrível que pareça, ela sendo muito mais jovem que ele, eu acreditava que devia ser uns 25 anos, mais ou menos, mais jovem, para mais. Ela devia ser um pouco mais velha que eu, e ele não dava para... Não aparecia a idade, ele não demonstrava. Mas eles se davam bem. Tinha um carinho naquela relação. A gente percebia. Sabe, era difícil de aceitar que aquela mulher tão bonita fosse uma interesseira, uma golpista que tenha casado por dinheiro. Não. Pelo menos eu, talvez porque estivesse deslumbrado, queria pensar assim, porque eu estava na frente de um anjo. Aí saímos para tomar um café. Ana Paula e eu. Ela me olhou: e aí, o que tu vai fazer? Vai deixar ela embora no mole? Eu digo: mulher, deixa de ser louca, o que tu tá falando? Ô, cara, por favor, tu tem pouca estrada pra vir com essa conversa. E olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Tu pode até se acovardar e deixar pra lá algo tão forte que tu tá sentindo. Eu digo: mas o que eu tô sentindo? Vai ler pensamento? Eu digo: não leio pensamento, não. Mas tu tá dando pinta. Eu olhei para ela e disse: é mesmo, né? Eu devo estar ridículo. Eu não tinha como. Aí a Ana disse: agora te dou uma... Quem tá falando é uma mulher. É recíproco. Eu digo: tu tá louca? Não. Cara, a mulher sabe. Aí ela até fez uma brincadeira que eu achei incrível. Ela disse: não, porque uma mulher, quando tá conversando com um homem que não significa nada, que não mexeu com ela fala normalmente. Agora, quando ela também sente alguma coisa, ela mexe as mãos, ela faz assim com o cabelo, ela fica mexendo num colar, num anel. Presta atenção. Ele diz: tu é louca. Ela diz: covarde. Bom, a estada deles terminou. E o perceptível era o casal em si, os importantes, tanto ele quanto ela, havia um poço de simpatia. Os seguranças pareciam autoridades, não falavam por ninguém, não sei se faz parte do trabalho não se envolver, ou se eles são metidos mesmo. E o motorista, o tal do Ricardo, que parecia um zumbi, andando de um lado para o outro, olhando tudo. E ele me encarava.
Check-out feito pelo motorista. Casal sendo conduzido ao carro. E eu vi Simone olhar em minha direção e sorrir. Eu digo, eu vou levar esse sorriso como lembrança. E foram embora. Aí depois que partiram, Ana Paula chegou para mim e disse, olha, acho melhor você não atrasar para o café. Eu disse, não estou entendendo. Não, já que tu não fez o que tinha que fazer, eu fui obrigado. Eu entreguei o teu cartão para ela. Disse, o que tu fez? Eu entreguei o teu cartão. Aproveitei uma hora que ela foi ao banheiro, que não teria nem segurança, nem aquele motorista macabro. Aí falei que tu pediu para que eu entregasse. Botei um número do telefone do ramal que dá no salão de café. E falei para ela, se ela quisesse conversar contigo, que ela ligasse pontualmente 10h30 e pedisse aquele ramal que tu estaria ali do lado do telefone esperando. Agora, se ela achou que foi uma ousadia tua, uma ofensa, que ela deixasse para lá, rasgasse e seguisse a vida dela. Então, Mário, o senhor já se sentiu assim, dividido entre dois sentimentos? Querendo matar e encher alguém de beijo? Era assim. Eu estava diante de Ana Paula. Eu digo, Ana Paula, tu é louca. Ela, sou. Mas nunca perdi nada na vida por medo de apostar naquilo que eu queria ter ou ser. Creio que seja desnecessário dizer que durante os dias que se seguiram, 10h30 eu estava ali de prontidão no local de café do funcionário, ao lado do telefone, que se alguém chegasse perto daquele telefone, e foram dias de decepção. Eu já estava quase desistindo. Foi quando aconteceu aquele toque. Eu peguei e disse, alô? Ela simplesmente disse, é você? Eu digo, quem está falando? Se você não souber, eu vou desligar esse telefone. Eu digo, Simone? Ela, tudo bem? Eu, tudo, mas que surpresa. Mas como surpresa? Você me pediu? Eu achei tão fofo, inteligente, o teu estilo, de como driblar a blindagem ao meu redor. Aquela menina, tua colega, Ana, né? Deve gostar muito de você. Aí na hora, é o meu jeito. Eu não gosto de mentir. Não gosto de vender algo que eu não sou. Disse, eu também achei fofo, mas tenho que te confessar que não foi uma iniciativa minha. Ela fez tudo por conta própria. Tanto que se tu vê o meu nome escrito atrás e o telefone, se conhecer a minha letra, verá que não fui eu. Ela disse, que bom que você falou. Porque eu conheço a sua letra. Esqueceu que eu cheguei na recepção e você estava escrevendo? Aí deu aquele silêncio. E ela disse, eu não sei nem porque eu tive coragem. Talvez curiosidade. Eu pensei muito antes de ligar. Eu percebi que era só ela que estava falando. Eu digo, mas ainda bem que você ligou. Aí ela gostou? Estava esperando mesmo? E só todos os dias. Ela deu um sorriso. Que bom. Então eu volto a te ligar. Foi quando eu falei, olha, ninguém é obrigado a prometer, mas se prometer tem que cumprir. Não pode acreditar. Só que não quero te deixar todos os dias de plantão. Eu vou ligar todas as terças e quintas. Tá bom pra você? Eu disse, tá ótimo. E aí ele ainda falou, mas esse local aí, você pode conversar, tem gente por perto? Eu digo, não, pode ligar aqui. Se eu pegar o telefone, ninguém fica escutando conversa de ninguém. Aqui a gente se respeita.
E, seu Romário, assim aconteceu. Durante 2 meses. 10h30, pontualmente, Simone ligava. Nós falávamos amenidades, nós falávamos interesses comuns, a conversa fluía, era mais ou menos assim uns 10 minutos, mas valia a semana. Foi quando eu resolvi dar um passo a mais e disse: Simone, eu quero me encontrar contigo. Ela falou: eu não sei se vale a pena, se vale o risco. Eu disse: mas é risco? Mas o teu marido é desse estilo? Você acha que ele pode fazer alguma coisa contra você? Ela: não, ele é um doce. Não, ele é um homem maravilhoso. Mas não sei se vale a pena arriscar o que eu tenho por algo que eu não sei o que pode ser. Mas, poxa, eu tinha que tomar uma decisão. Eu disse: vamos fazer o seguinte. E mais uma vez o prazo para um pedido, por ser muito importante para nós. Se você é um Natna, já está aqui com a gente há muito tempo, você é um recém-chegado e não está inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente. São os 3 cliques fundamentais porque você está registrando junto à plataforma a sua presença aqui. Assim o YouTube irá perceber que o nosso canal ele tem qualidade e passará a notificá-lo cada vez mais. E se achar que a gente merece, se não for pedir muito, ajude-nos a continuar enviando-nos um Pix. Pode ser direto pela chave aqui abaixo ou pelo QR Code na tela. E se fizer parte daquele maravilhoso grupo que nos envia as suas histórias via e-mail, esse e-mail aqui, muito obrigado mesmo, pois são suas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Lembrei do que a minha mãe me dizia quando eu ficava em dúvida ao ter que tomar uma decisão. Você é um homem ou é uma Coca-Cola sem gás? Respirei fundo, botei as cartas na mesa. Apostei todas as minhas fichas e deixei claro para Simone. Era pegar ou largar. A minha escala de folga é toda segunda-feira e eu tenho um domingo por mês. A minha próxima folga será aquela que eu espero sempre, que coincide com o meu domingo. Então eu vou ter um final de semana. Isso para nós é férias coletivas. Ela deu risada. Então eu vou arriscar, Simone. Eu vou sair do trabalho no sábado mesmo eu vou pegar o ônibus para a capital. Vou hospedar no hotel tal. Ela disse: mas você já tem até o hotel reservado? Tenho. Antes de falar contigo eu pensei muito. Aí eu estarei lá no sábado à noite. Nós vamos ter o domingo e a segunda para nos encontrarmos. Eu acho que será bom para nós, que nós saberemos se devemos continuar ou se realmente é um erro. Senhor Romário, eu fui. Lógico, o encontro era meio preocupante. Porque embora ela não fosse uma celebridade, pelo menos onde ela vivia, naquele ambiente nobre, coisa, ela era conhecida. Sempre apareceria um. Porque é aquela história, né? Se você estiver na frente de uma igreja, rezando, do lado da sua casa, não aparece ninguém. Mas se você estiver fazendo algo errado a 10.000 quilômetros, sempre vai ter um para dizer: oi, você por aqui? Então nos primeiros encontros foi tenso, aquela preocupação. Mas aos poucos nós fomos nos livrando. E assim foram durante 3 meses. A gente se encontrava, a gente conversava, ela era linda, ela era maravilhosa. E aí começaram a rolar uns beijos, aquela coisa de eu quero, mas tem medo que doa. A preocupação se Ricardo descobrisse: tu tem mais medo do motorista do que do teu marido. Ela não sabia se realmente valeria a pena, mas acabou acontecendo.
Acabou acontecendo e ficou tão intenso que eu já não esperava mais as minhas grandes folgas. No domingo eu saía, ia para a capital, ficava com ela na segunda. E era maravilhoso, era espetacular. Era um amor assim que não dá pra gente definir. Era tudo. Era gostar das mesmas coisas, era a afinidade, era a pele, era o amor, era... Eu estava simplesmente, totalmente apaixonado e percebia que o sentimento era recíproco. Ah, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula. Eu não sei onde vai dar isso, pensava eu. Mas o que eu estou vivendo, com certeza, não se vive todo dia. E essa eu vou te dever para sempre, Ana Paula. A gente dava risada, Eu lembro que teve um dia que nós, num motel, abraçados, aí de repente eu olhei assim e soltei. Nossa, como eu te amo, eu tô morrendo de vontade de você. Frase bonita, né? Ai, que fofo. Pena que é do Fábio Júnior. Eu fiquei vermelho, eu digo, como é que é? Essa frase é linda, mas é daquela música do Fábio Júnior, né? Ela ainda cantarolou. Eu não sei cantarolar, seu Romar, mas era tô morrendo de vontade de você. Ela começou a zoar da minha cara e disse, eu não sei que música é essa, mas não me surpreende. Esse tal de Fábio vive me imitando, me plagiando. Ela dava risada. Era lindo demais. Nós evitávamos falar de futuro, evitávamos de falar no marido dela, evitávamos falar de risco, enfim, evitávamos dar vazão a qualquer item que pudesse estragar aquele momento mágico. Terça-feira, quinta-feira, era a continuação da segunda. Eu às 10h30 ali pronto para nós conversarmos. E ela ligava, ela, sabe, nós falávamos. Aí o ano foi passando. Chegou o período do inverno. E eu lembro de uma súbita mudança a partir de junho, que nós conversávamos na terça-feira, maravilha. Aí na quinta, eu dizia, segunda-feira eu estou indo aí. Ela dizia, não venha. Eu digo, mas por quê? Qual o problema? Não, é que eu vou ter um compromisso. Ela dizia, mas vamos fazer o seguinte. Como não é o domingo, não é tua folga, eu te ligo às 10h30 também no domingo, tá bom? Eu disse, mas tem certeza que não está acontecendo nada? Não tá, fica tranquilo. Algumas coisas mudaram, mas nada que diga respeito a ti. Mas eu quero continuar falando contigo. Eu fiquei preocupado. Inclusive, Ana Paula, que me conhecia, dizia assim, o que está acontecendo, meu velho? É a deusa? Está te dando dor de cabeça? Está decepcionado? Eu digo, não. Mas eu estou preocupado. Eu ia visitá-la. Eu estou indo, você sabe, né, que eu estou indo. Mas parece que ela não quer mais se encontrar comigo. Inclusive, ela disse que liga para mim no domingo. Aí eu pergunto, mas ela não quer ou não pode? Eu não sei, ela não me fala. Se ela não te fala, confia em mim. Se ela gosta de ti, ela está fazendo o melhor por vocês dois. E o que mulher não gosta é de homem pegajoso, fazendo pergunta, inseguro. Fica firme no teu canto. Vai levando, as coisas se acomodam. Seu Romário. Junho e julho. Era terça, quinta e domingo. Só que ela não queria que eu fosse visitá-la. Só que de repente pararam as ligações. Pararam as ligações. E eu não sabia o que fazer, não podia ligar para a casa dela. Vai que o cara atende. Aí teve um dia que eu estava lá na recepção sozinho, mês de agosto, não tinha movimento, não tinha nada. Sabe, eu larguei o famoso foda-se. Peguei o telefone, liguei. De repente, alô, uma voz de homem forte. Eu logo conheci. Era a voz do Dr. Alfredo. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Esse homem, em casa a essa hora, e outra coisa, um homem da importância dele atender o telefone, não ser um funcionário. Eu pensei em desligar, eu digo, não, mas se ele desconfiar de qualquer coisa, ele sabe, ele deve ter bina, ou deve, sabe, ter facilidade de descobrir quem ligou, não.
Aí eu fiquei ali no aguardo, coração na boca, e disse: alô, é você? Quando ele falou, é você? Eu digo, é o doutor Alfredo? Bom, ferrado e meio. É você, né, meu amigo? Você demorou para ligar. Eu não entendi muito. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: por favor, na sua folga de segunda-feira, vem aqui em casa, nós temos muito o que conversar. Fico no aguardo. E desligou. Senhor Romário, eu não preciso dizer para o senhor. Pensa num cagaço e pensa numa dúvida. O que eu faço agora? Aí, claro, minha madrinha, né? Aí, quando eu falei que tinha ligado, ela disse: você arriscou, mas eu não sei como é que demorou tanto. Eu não teria demorado assim. Eu não ia conseguir viver nessa angústia. Eu digo: tá, mas o que eu faço agora? Vai lá. Mas se esse cara quiser acabar comigo? Meu querido, se ele quisesse acabar contigo, tu não estaria mais aqui conversando comigo. Vai lá. E eu fui. Eu já conhecia a casa, já tinha ido lá, coisa, lá por fora. Mas era uma mansão. Era uma mansão. Aí cheguei, me identifiquei na portaria, fui autorizado a entrar. Tinha uma senhora lá, devia ser a governanta, com certeza, abriu a porta, pediu para entrar, perguntou se eu queria alguma coisa. Uma casa no deslumbre. E na entrada no hall, assim, tinha uma foto, parede inteira de Simone, com aquele sorriso lindo. Eu congelei vendo aquela foto. Fiquei em êxtase tão grande que não vi a chegada de Alfredo. Ele olhou para mim, disse: linda, não? Eu meio que fiquei sem jeito. Ela é realmente muito bonita. É o grande amor das nossas vidas, né, rapaz? Bom, quando você não sabe o que dizer, já falava meu pai: fica quieto. Se for para morrer, morra como um homem. Se for para apanhar, apanhe sem chorar. E jamais tente justificar o injustificável. Eu fiquei olhando para ele. Ele disse: venha comigo. Aí entramos lá numa sala que era um escritório. Meu Deus, era diploma, era uma biblioteca. Aí eu sentei e mostrou a cadeira, uma cadeira linda, uma mesa maravilhosa, aquelas janelas. Ele simplesmente disse: você não deve estar entendendo muita coisa, né? Eu digo: honestamente, não. Então eu vou explicar. Simone, minha esposa linda. Simone, uma mulher maravilhosa. Simone foi, com certeza, o mais bonito que essa vida me deu. Eu trocaria tudo isso aqui, todo o poder que eu tenho, trocaria o meu cargo para manter a Simone ao meu lado. Eu não sabia onde aquele homem queria chegar, mas eu sabia que faltava alguma coisa, alguma ligação. Simone, meu rapaz, ela cresceu nessa casa. Eu vi Simone nascer. Eu vi Simone crescer. Bebê, menina, uma moça, até se tornar mulher. Simone era filha do homem que eu mais confio nessa vida, um homem que eu sei que para me defender faria tudo o que fosse necessário. Simone é filha do Ricardo. Aí eu fiquei sem entender nada. Do seu motorista? Ele não. Do meu amigo, do meu mão direita, do meu protetor.
Agora, o que você não sabe é que Simone, quando ela estava com uns 12 anos, ela desmaiou na escola. Eu fazia questão de pagar, eu pagava o estudo para ela, em consideração a Ricardo. Eu dizia para ele que se ele me desse licença, eu dividiria a paternidade, eu dava tudo para Simone. Simone era minha filha. E ela desmaiou na escola. Depois de vários exames, se descobriu que ela tinha um problema congênito, um problema no coração. Ela teria que fazer uma cirurgia e teria que seguir um tratamento intenso, caro, absurdo. Ricardo entrou em pânico. Eu disse: meu amigo, fique tranquilo. A nossa filha terá tudo o que ela precisar. Eu entendia menos ainda. E ele dizia: meu rapaz, eu amava aquela menina. Ela era minha filha também. Foi quando eu pensei em dizer alguma coisa, ele entrou e antecipou. E você deve estar pensando o quê? Que eu fiz incesto? Que eu me aproveitei para casar com uma moça? Não, meu rapaz. Eu tenho todos os defeitos que você pode imaginar. Tanto que se não tivesse esses defeitos, eu não estaria sentado nessa cadeira aqui. Mas esse não. Só que tem um detalhe da minha vida que poucos sabem, mas eu tenho obrigação moral de te revelar. Eu sou gay. Seu Romário, eu fiquei. Eu digo: gay? Sou. Agora imaginem um homem na minha posição, se isso vem a público. Seu Romário, talvez não faça sentido agora, mas isso na década de 90 tinha outra conotação, realmente tinha. Então é um segredo. Eu tenho o amor da minha vida. Eu tenho um namorado, um homem, um amante, um caso, o senhor diga como quiser, o senhor pense como quiser. Aí eu falei: por que o senhor está me chamando de senhor? Desculpa, é que eu entro na retaguarda quando eu falo esse assunto, porque eu não sou acostumado a falar esse assunto com ninguém, desculpa. Então eu tenho um amor secreto. Só que lógico, eu estava chegando numa idade que mesmo que não revelasse, as pessoas começariam a conversar. Poxa, um homem poderoso, rico, sem ter uma mulher. E como Simone morava na minha casa, era da minha família, com o consentimento de Ricardo, e ela adorou a ideia, nós casamos. Foi dada satisfação para a sociedade. Nós deixamos claro que seria um casamento de aparência, que eu continuaria com a minha vida e ela, se encontrasse alguém que desfrutasse. E sabe, rapaz, você não sabe, você não consegue entender a felicidade que eu senti quando eu vi os olhinhos da minha filha brilhando depois que te conheceu. E olha, foi difícil convencer o Ricardo que a sua filha, que a nossa filha, estava em boas mãos. E ele hoje, você pode ter certeza, menino, ele gosta muito de você. Porque você fez a sua filha feliz nos últimos anos da vida dela, nos últimos momentos da presença dela aqui na Terra. Senhor Romário, foi quando eu percebi. Simone havia morrido. Simone. A minha Simone. A minha Simone. Eu dizia para ele: o que o senhor quer dizer com isso? O que o senhor quer dizer com isso? Não, o senhor não está falando sério, não, o senhor está brincando comigo, não, por favor, não, diga que é mentira, diga que o senhor me chamou aqui, que o senhor está revoltado, que foi traído, que o senhor vai me dar um tiro na cara, que o senhor vai me botar na mão do Ricardo, ele vai me arrebentar, mas pelo amor de Deus, não fala. Ele levantou assim e me abraçou. E nós dois choramos.
Ele me contou que no café da manhã, os dois conversando, ela largou a xícara assim, deu um grito quando ele chegou. Ela só dizia: pai, tá doendo, pai, tá doendo, pai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí eu já chamei todo mundo, veio tudo, tinha todo o dinheiro do mundo para fazer tudo, menos para salvar a minha menina. Ela já chegou sem vida no hospital. Aí eu falei: então foi por isso que ela parou de me ligar? Com certeza. Senão ela não queria parar. Nós estávamos até tentando criar uma forma de vocês poderem, sabe, ter uma vida em comum. Mas o destino escolheu outros caminhos. Aí eu tentei me acalmar. Ele pediu que trouxesse algo, sabe, tipo, era um suco, mas com certeza devia estar batizado. Aí ficamos conversando. Aí ficamos relembrando do que ele viveu com Simone, o que eu vivia. A gente dava risada, era o jeito dela. Parecia que éramos grandes amigos ali. Ele contou o dia que ela fez ele subir numa árvore, que ele nunca se sentiu tão ridículo. Não por ter subido, mas por ter caído. E foi a única vez na vida que ele lembra que Ricardo riu. E eu também contava passagens. Aí eu falei para ele que ela sonhava em ter filhos, que ela já tinha até os nomes, e quando ela falou os nomes eu disse: poxa, tomara que essas crianças não nasçam com esse karma. Ele olhou para mim e disse: se fosse menina seria Jonata, se fosse menino seria Caçando. Eu: poxa, ela lhe falou. Pois bem, rapaz, além de lhe dar a notícia, eu te chamei aqui para cumprir um pedido dela. Tem uma pousada que nós gostávamos muito de ir final de semana. Era um refúgio. Uma pousada muito bonita, um requinte só, com 15 cabanas, um restaurante gourmet, uma pousada com um terreno de 1 hectare, que aí o hóspede, ele tem contato com a natureza. Eu até dizia para o Juliano, proprietário, que por que ele não montava tipo turismo rural, fazenda, e dizia que não tinha muito jeito com isso. Então Simone pediu para que eu falasse com você, para pedir demissão do seu hotel e vir para cá. Eu disse: poxa, muito obrigado, mas eu deixar um resort para vir para uma pousada, de repente eu até gostaria, mas seria um retrocesso profissional. Eu entendo, talvez ela até estivesse querendo dessa forma me trazer para próximo dela, mas ele olhou para mim e disse: você não está entendendo, rapaz. Você não está entendendo. A pedido de Simone, eu comprei a pousada. Eu comprei e coloquei no seu nome. A pousada é sua. Você terá apenas que cuidar de alguns detalhes para consumar a compra. Tem aqueles trâmites legais, mas que os meus advogados resolveram com facilidade. Eu disse: o senhor está me dando uma pousada? Ele: não. Esse é o presente de Simone para você. Ela pediu que eu entregasse esse presente, porque ela já estava pressentindo que algo ia acontecer. E eu confesso que eu esperei muito por sua ligação, até estranhei você ter esperado tanto. Eu disse: não, mas eu não esperei tanto. Nossa, na segunda semana que Simone não me ligou, eu entrei em contato com o senhor. Ele olhou para mim e disse: você está brincando, né?
Eu disse não. Ele disse: rapaz, a Simone nos deixou há 3 meses atrás. Eu falei: não é possível, ela ligava para mim todos os dias. Aí ele me olhou, pensou antes de falar e disse: se estivéssemos comentando com qualquer outro, tá, sobre qualquer outra pessoa, eu diria que o senhor está louco, ou que você está louco, rapaz. Mas e se tratando de Simone, tudo é possível. Disse: mas quem conversava comigo por telefone nesses meses todos? Ele disse: Simone. Eu já disse. Ah! E antes de terminar, poxa, eu fiquei surpreso com aquela reação. Para ele parecia natural. Simone morta há 3 meses e falando comigo no telefone, aquilo para mim era um absurdo e para ele era natural. Mas ele cumprimentou: olha, faltou um detalhe. A pousada é sua, mas sob uma condição. O senhor ou você irá rebatizá-la. E ela passará a se chamar Pousada Jonata. Senhor Romário, eu confesso que fiquei confuso, mas aceitei a pousada. Aceitei a pousada e me vi insuficiente para tocá-la sozinho. Então dei sociedade para a pessoa que mais merecia fazer parte daquele empreendimento. Ana Paula, a nossa madrinha, a mulher que fez tudo se tornar possível. E não me arrependo da escolha que eu fiz. Porque além de mostrar tudo aquilo que eu sabia sobre ela, ser uma profissional competente, uma mulher astuta, uma mulher confiável, também se tornou uma mãe incrível. A mãe do nosso casal de filhos. E acredito que seja desnecessário que eu diga para o senhor o nome das crianças. Aí alguém pode perguntar: mas Ana Paula não convive com aquele fantasma, com o ciúme de saber o que eu vivi, o que eu senti por Simone? Não. Porque Ana Paula, depois de muito tempo, confessou que Simone apareceu para ela e pediu que eu cuidasse muito bem de mim e que tivesse certeza que eu seria feliz e que ela estava dando essa incumbência à mulher que realmente merecia viver ao meu lado e ser a mãe dos filhos que ela sempre sonhou, mas por um desejo do destino nunca conseguiria ter. Formamos uma linda família e vivemos felizes naquela pousada. Agora, no decorrer desses anos todos, um fato chamou a atenção. Jonata, um dia entrou em casa correndo e deu um beijo em Ana Paula. Aí, ela olhou para mim assim, mostrando que queria me beijar. Mas eu estava ocupado, não lembro o que estava fazendo. Eu disse para ela: só um pouquinho, filha. Ela me falou decidida: não demora, pois estou morrendo de vontade de você. Ana Paula me olhou, eu olhei a Ana Paula, deixei o que estava fazendo, ajoelhei, peguei minha menina no colo, dei um abraço e perguntei: quem te falou isso, minha filha? Quem te ensinou isso? Ela disse: foi a tia Simone.